Olá, aqui é a Fabi Preus e seja muito bem-vinda a mais essa videoaula. Na verdade, hoje aqui é mais um tutorial que eu vou estar passando para vocês, porque não vai ter um passo a passo certinho, mas o que eu quero ensinar hoje para vocês. Esse aqui é um modelinho super conhecido, algumas pessoas chamam de tradicional, outras chamam de clássico. Eu chamo ele de tradicional, né? Aí aqui nesse caso ele tem esse acabamento aqui em dourado e também tem esse acabamento aqui no bico. Esse modelinho aqui, durante esses 3 anos aí que eu venho trabalhando com o crochê, eu sempre tentava fazer a subida de carreira dele de uma forma mais invisível possível, que ficasse mais imperceptível ali, né, o acabamento dessa peça, e eu consegui chegar num resultado bem legal. E eu quero dividir com vocês, né, essa técnica aqui que eu usei nessa peça em especial. Aqui eu quero fazer com vocês 2 vídeos. A parte 1, que eu vou estar ensinando só essa parte aqui de centro, e o acabamento, que eu faço um acabamento bem imperceptível também, tá bom? Então, eu vou estar ensinando. A parte 2, nós vamos fazer, né, vai ser um segundo vídeo. Eu vou estar fazendo com vocês esse acabamento aqui em dourado, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Esse dourado aqui é o fio Encanto, né? Muitas meninas sempre me chamam lá no Instagram me perguntando como que eu faço o acabamento desse fio, porque algumas pessoas têm dificuldade, né, em fazer o acabamento desse fio. Então, na parte 2 desse vídeo, né, vai ser no segundo vídeo, eu vou ensinar vocês esse acabamento, vou ensinar o bico e vou ensinar também esse acabamento aqui pra ficar também bem lindo e maravilhoso, tá bom? Então, vem comigo, mas primeiro eu quero pedir pra você que se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa aqui um joinha nesse vídeo, tá? Para que mais artesãs possam consumir esse conteúdo também, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês a cor que eu utilizei, a agulha e tudo mais. Bom, então aqui, ó, eu tô utilizando a cor número 6, tá? Tô utilizando barroco, mas você pode utilizar barbante, qualquer outro barbante ou fio que você tenha aí, tá bom? Nessa peça eu utilizei a numeração 6, tá? A cor que eu utilizei é a cor castanha, 7625, tá? Vou utilizar também a agulha de número 3,5, tá bom? Pra você fazer o acabamento perfeito, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro, uma tesoura e uma cola. Eu utilizo essa cola aqui, tá? Já faz muitos anos que eu utilizo essa cola e ela nunca me deu problema, tá? Então, a gente consegue fazer um acabamento bem legal. Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, essa parte 1 eu vou ensinar como que eu faço essa subida de carreira, só que eu não vou fazer o passo a passo até aqui no final, porque é uma sequência lógica, né? Então, eu vou só deixar pra vocês a sequência certinho que eu fiz, pra vocês fazerem aí o de vocês. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa subida de carreira pra ficar imperceptível e deixar nosso trabalho com acabamento ainda mais maravilhoso. Bom, então aqui eu vou iniciar com o anel mágico, tá? Se você ainda não sabe fazer o anel mágico, tem um videozinho aqui mais lento aqui no meu canal também, tá? Mas, ó, o anel mágico você vai laçar aqui, vai fazer um X, vai inserir aqui a sua agulha e vai puxar esse e vai girar. Aí, você segura aqui e já laça aqui a sua linha, esse anel mágico já tá firme, né? Já tá fixo aqui. Bom, então, ó, sempre aqui pra iniciar, aqui geralmente sobe 3 correntinhas, né? Eu não subo essas 3 correntinhas porque eu acho que não fica um acabamento legal, né? Então, o que que eu faço? Eu entro aqui no meu anel mágico, laço o meu fio e faço um ponto baixo, aí eu faço uma correntinha para equivaler aqui a um ponto alto, tá bom? E aí, aqui, como eu falei pra vocês, a maioria das artesãs já conhecem, né, esse modelinho aqui, mas aí aqui, ó, são 12 pontos altos separados por uma correntinha. Todo esse trabalho é separado por uma correntinha apenas, tá? Assim, eu faço ele aqui no meu ponto, né, sempre fiz ele assim.
Então, aqui nós temos o primeiro ponto alto, e aí eu vou separar por uma correntinha, certo? E aí, eu vou fazer aqui o meu segundo ponto alto, uma correntinha, meu terceiro ponto alto, uma correntinha, e aí eu vou fazer assim, com 12 pontos altos. Lembrando que esse primeiro aqui você conta, tá? Então, são 12 com ele, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 12 e já volto com vocês. Então, eu finalizei aqui os meus 12 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Fiz aqui a minha correntinha, tá? Finalizei o 12º e fiz a correntinha, tá? De separação. Agora, eu vou puxar aqui o meu anel, vou fechar. E aí, como que eu faço essa subida aqui? Ó, eu vou vir aqui, o primeiro que nós fizemos, ó, lembra que foi um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir nessa correntinha aqui, na correntinha que seria o ponto alto, não na correntinha de separação, tá? Então, eu vou inserir aqui na alcinha da frente, ó, na alcinha da frente, vou introduzir a minha agulha e vou laçar o meu fio, vou puxar. Passei por ali e vou passar pela alcinha que tá aqui na minha agulha, tá? Então, vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Aí, aqui, ó, como que eu faço aqui nessa primeira volta? Eu vou puxar um pouquinho aqui, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, aqui nós temos, aqui ela fica um pouquinho tortinha, assim, porque é o primeiro, mas aqui nós temos a correntinha de separação. Eu vou passar aqui a minha agulha lá de trás pra frente, opa, lá de trás pra frente. Essa primeira é um pouquinho difícil, mas as outras já fica melhor. Então, eu passei aqui, ó, na minha correntinha de separação entre esses dois pontos. Então, eu passei a minha agulha, eu vou pegar esse aqui, que eu deixei um pouquinho solto, vou colocar na minha agulha e vou levar lá pra trás. Puxei lá pra trás. Aí, aqui, ó, a tendência é a gente apertar demais, né? Não aperta muito, tá? Essa alça aqui. A gente pode voltar aqui do fio, ó. A gente puxa um pouquinho que ela vai, ó. Que ela vai se ajustar e vai deixar mais ou menos no tamanho que a gente quer. E aí, aqui, é muito importante você sempre ficar atenta para você não tensionar demais. Porque se você tensionar demais, ainda vai ficar aquela marca da subida da sua carreira. Então, ainda vai ficar marcando, tá? Então, é bom que você tenha leveza, suavidade aqui nessa parte, para que fique bem imperceptível mesmo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Passei pra lá, ó, e ficou mais ou menos assim, ó, aqui na minha agulha. Ó, tá vendo o tamanho que ela ficou, ó, em relação à minha agulha, ó. Opa! Ó, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Aí, aqui eu tenho esse espaço, aonde aqui, ó. Então, aqui são 12 pontos altos, separados por uma corrente. E aqui são 12 grupinhos de 2 pontos altos, separados por uma corrente. E esses dois pontos altos, eles vão aqui no vãozinho da separação de uma correntinha. Então, é aqui aonde nós estamos, ó. Nós estamos aqui na correntinha de separação. Então, eu tô aqui, eu vou introduzir aqui dentro do espaço, vou puxar o meu fio que vem do novelo, e aí, aqui, ó, como ficou, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. São 2, então, eu vou fazer o meu segundo, certo? 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço uma corrente, vou pro meu segundo espaço aqui, ó. Vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, separados por uma corrente. E assim eu vou fazendo por toda a minha volta. Lembrando que é no espaço aqui, tá? No espaço de uma correntinha da carreira anterior. Então, aí aqui, ó, eu faço por toda uma
uma dica muito importante, talvez se você for iniciante, eu passei por isso quando eu iniciei. O que acontece? Aqui é sempre muito importante você procurar manter os pontos do mesmo tamanho, porque, por exemplo, se em um grupinho você faz muito tensionado, assim, apertando muito, sabe? O ponto ele vai ficar menor. Aí o outro, às vezes, você solta um pouco a agulha e fica maior. Aí fica aquele trabalho desproporcional. Não fica aquele alinhamento bonito, né? Porque geralmente quando iniciei, eu olhava as peças e falava, nossa, que perfeito, parece que tá tudo certinho, né? Então, isso é o quê? Isso é a prática, né? Isso é você, ali na hora do crochê, você ir se disciplinando, né? Ó, porque geralmente, olha como que eu fazia, né? Aí eu fazia esse grande, aí o próximo eu vinha e aqui eu já fechava, ó. Já fechava tensionado. Olha a diferença desses dois pontos aqui. Tá vendo? Ó, um tá comprido e o outro tá pequeno. Então, é isso que muitas vezes deixava o meu trabalho não com uma aparência bonita, né? Ficava ali um trabalho um pouco torto, né? Então, esse é um detalhezinho que é importante a gente se atentar para que cada vez mais a gente traga ali uma beleza, né, para nossas peças, ainda mais se você vende, né, as suas peças. Então, é sempre bom a gente... Opa, aqui, puxou um pouquinho. É sempre bom a gente ir procurando melhorar, né? A gente sempre pode melhorar ali em algo. Então, isso é algo, assim, que eu vi que eu fazia de errado, né, quando eu comecei. E aí, com o tempo, eu fui me disciplinando. E isso também acaba a gente conseguindo deixar, por exemplo, se eu vou fazer um jogo de 4, eu consigo deixar as 4 peças ali no tamanho igual, né? Claro que às vezes pode ficar 1 milímetro ali de diferença, né? Mas se a gente ir disciplinando ali a tensão do nosso ponto, a gente vai deixando as peças cada vez mais iguais, né? E se falando de um jogo, né, de 4, 6, 8 peças, é importante a gente deixar tudo bem alinhadinho, né? Tudo bem certinho. E aqui eu já tô conversando aqui, já tô quase chegando aqui no final, né? Aqui eu acho que ficou uma linha puxada, deixa eu desmanchar. Eu vou fazer aqui até o final e já volto com vocês, tá bom? Voltando aqui, então, já fiz os meus 12 bloquinhos, né, com 2. Finalizei os 2 últimos, vou fazer a correntinha, tá? Quando eu falei pra vocês dos pontos altos, lembra aquela dica que eu dei da questão da tensão? Então, assim, aqui na correntinha é a mesma coisa, porque se às vezes você aqui, em um você faz a correntinha super apertada e no outro você faz a correntinha já mais solta, né, mais frouxa, vai ficar também, um vai ficar com um buraco aqui grandão e o outro vai ficar menorzinho, né? Então, esse é um acabamento também que você pode ter esse cuidado aí na hora da produção, tá? Então, ó, fiz aqui a correntinha. Aonde que eu vou vir? Aqui eu tenho o ponto baixo que eu fiz e a correntinha, eu vou vir na correntinha. Ó, vou vir na alcinha aqui da frente, tá? Vou vir na alcinha da frente. Lembra de não apertar muito, ó. Eu vou até fazer pra vocês bem apertado, pra vocês verem como que ele fica repuxado. Ó, se a gente apertar muito, ó. Ó, tá vendo que ele fica repuxado assim aqui em cima, ó? Então, vamos deixar essa mão mais suave, mas não é aquela, né, deixar frouxo, tá? E deixar assim, suave, né? Vamos deixar suave, assim, ó. A gente puxa aqui, tá? Aí, aqui agora, eu tenho que chegar aqui, né? Porque, ó, então aqui nós tivemos 12 pontos altos separados por uma corrente. Aqui nós tivemos o grupinho de 2 separado por uma corrente. E a terceira carreira é um grupinho de 3 separados por uma corrente, né? Então, eu tenho que chegar aqui, ó. Como que eu vou chegar aqui? Eu fiz aqui meu ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó, no segundo ponto alto, na cabeça desse segundo ponto alto, eu vou inserir a minha agulha aqui e aqui nas duas, ó, nas duas alcinhas do segundo ponto alto. Seria a minha agulha, tô com a minha laçada aqui na agulha. Vou puxar aqui a mesma coisa, não faz apertado pra ele ficar bonito, tá? Então, aí aqui puxei, ó, vou deixar ele soltinho, vou
puxar um pouco aqui, tirar a minha agulha, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho a minha correntinha de separação, né? Então, lá por trás, eu vou passar a minha agulha por aqui, pelas duas alcinhas da minha correntinha, ó. Tá vendo? Vou pegar esse aqui e vou levar pra lá. Só que aí, ó, vamos sempre cuidando pra gente deixar ele bem retinho, porque isso também vai ajudar no nosso acabamento, tá? E aí, vou levar lá pra trás, tá? Vou dar uma puxadinha de leve, vou ajustar. Ó, aí tá muito larga, então eu vou puxar aqui um pouquinho por esse fio aqui, ó, tá? Vou puxar um pouquinho. Puxei um pouquinho. Não deixa ele ficar repuxado, tá? Vai cuidando aí. E aí, aqui eu vou inserir aqui dentro da mesma forma que eu fiz na outra carreira, ó. Eu vou inserir aqui dentro. Vou laçar. Aqui, ó, eu sempre... antes eu fazia assim, eu inseria e puxava por aqui. Opa! Puxava por aqui, eu inseria e puxava assim. Hoje, eu insiro e puxo aqui por cima, ó. Eu gosto mais dessa torção que fica, sabe? E aí, puxei, fiz um ponto baixo, uma correntinha. Agora, são 3 pontos altos. Tem o meu primeiro, o meu segundo e o meu terceiro. E aí, vou pro meu próximo. 1, 2 e 3. Ó. Aí, aqui você ajusta. Ó, tá vendo? E aí, aqui, você vai ver que quando você for terminando, vai ficar bem perceptível esse acabamento dessa forma. E assim, você vai fazer em toda a peça, né? Você vai subir dessa forma aqui. Caso você ainda nunca fez esse modelo, né? Eu vou te falar aqui como vai ser nas próximas carreiras, tá? Mas todos os grupinhos você vai separar por uma correntinha. E quais são esses grupinhos? Então, aqui nós fizemos até a terceira, né, que é um ponto alto separado por uma corrente, sendo 12 pontos altos inicial. Depois, são 2 pontos altos separados por uma corrente. A terceira, são 3 separados por uma corrente. E aí, aqui agora, ó, fique bem atenta a essa parte. Deixa eu pegar a agulha aqui pra me auxiliar. Então, aqui, ó, nós estamos na terceira carreira, certo? Na terceira. A quarta carreira vai ser, ó, dentro de cada espaço, vai ser 2 pontos, vai ser eu chamo esse aqui, ó, de leque. É esse aqui, ó. Eu chamo ele de leque, né? Então, são 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Aí, uma corrente, aí você vai pro próximo espaço, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E aí, você vai por toda a volta dessa forma. Aqui na quinta carreira, dentro de cada espaço, sendo o espaço de separação e o espaço do leque, vai ser 2 pontos altos separados por uma corrente. A próxima, 3 pontos altos separados por uma corrente. A próxima, você repete, 3 pontos altos separados por uma corrente. A próxima é o lequezinho novamente, tá? E aí, depois dessa do lequezinho... Aqui no meu ponto, ficou bom assim. Pode ser que no seu, você precise mudar, você precise colocar mais ou menos, né, pontos. Então, aí aqui, depois dessa segunda de leque, eu faço 3 carreiras, todas elas da mesma forma, sendo 2 pontos altos e uma corrente, tá bom? E aí, depois dessas 3 aqui, eu faço 2 de 3 pontos altos e uma corrente. E aí, aqui, o acabamento em dourado são 3 pontos altos e uma corrente. Eu vou fazer esse aqui até eu chegar aqui no final pra gente fazer o acabamento junto, tá bom? Então, aqui, ó, eu estou na minha 13ª carreira, onde eu já vou finalizar pra gente partir pro acabamento em dourado. Então, aqui o acabamento, ó, tem aqui o acabamento do início. Aqui eu insiro a agulha e faço o acabamento, vou passando a linha por entre os pontos, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o acabamento dessa parte aqui, ó. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos, tá? Fiz a minha última correntinha e cortei o fio, tá? Então, aí aqui, ó, eu vou passar na agulha de tapeceiro.
E aí, como que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho os 3 pontos altos. Aqui eu tenho, que é o ponto baixo, com uma correntinha, e aqui eu tenho o ponto alto. Eu vou vir nesse segundo ponto alto aqui. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, nas 2 correntinhas. Vou levar lá pra trás. Vou ajudar aqui um pouquinho a ficar certinha. Você pode puxar que depois você ajusta. Aí, eu passei pra lá. Agora, eu venho aqui, ó, dentro da alcinha aqui da minha correntinha, eu vou passar a minha agulha pra cá. Ó, vou puxar aqui um pouquinho. E aí, aqui, ó, aqui eu tenho o ponto baixo e a correntinha que eu fiz, né? Eu vou vir com a minha agulha, deixa eu colocar bem pertinho, na alcinha da correntinha aqui, ó, tá vendo? Na alcinha de trás, tá, ó. Vou levar o meu fio pra lá. E aí, olha como que vai ficar bem perfeito, tá vendo? Aí, aqui você ajusta certinho. Olha como que ele vai ficar bem parecido. É muito melhor do que a gente só fechar aqui com ponto baixíssimo e cortar o fio, né? Então, fica um acabamento bem legal. Aí, aqui eu passo por entre os pontos, né? Passo aqui um pouquinho. Eu vou levar pra esse ponto aqui de baixo. E aí, assim, a gente vai deixando o nosso trabalho com um acabamento bem melhor, né? Com um acabamento bem mais bonito. Aí, eu vou deixar aqui no meio, ó. Vou passar. Aí, aqui, ó, eu vou separar o meu fio. Vou fazer assim, ó. São 6 fios, né? Então, eu vou deixar 3 para um lado e 3 para o outro, tá? Ó. Vou fazer assim. Vou pegar vou passar na minha agulha de tapeceiro. E aí, aqui no meio, ó, eu passo aqui em um fio aqui. E aí, eu fico com um pro lado, outro pro outro. Eu pego a minha cola. A minha cola, ó, e eu coloco um pinguinho aqui de cola, bem pouquinho, tá? E agora, eu vou dar um nozinho aqui. Dei um nozinho. Pego novamente a minha agulha. Agora, eu junto os fios de novo, né? Vou passar aqui por entre a minha agulha. Por entre a minha agulha, não, vou passar aqui na agulha, né? Passei aqui na agulha, e aí agora, ó, eu passo aqui por entre uns pontos. Passo aqui. Vou levar pra lá, assim, um pouco ainda. Aí, aqui, ó, eu sempre gosto e prefiro, que eu acho que fica mais seguro, né? Eu deixo assim a alcinha um pouco e passo mais um pinguinho de cola aqui, só pra essa cola se estender. Bem pouquinho pra não manchar aí a parte da frente, ó, que aqui nem vai aparecer, tá bom? E aí, eu já venho aqui com a tesoura, corto aqui o meu fio. Então, cortei o meu fio e aí o meu acabamento ficou perfeito, né? Olha só que lindo. E aí que tá, ó, não dá nem pra ver onde a gente começou. Fica super maravilhoso. Cuide bem pra você não tensionar demais a sua agulha, tá? Agora, me conta aqui se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial, né? Não foi um passo a passo completo, foi apenas ali uma dica de como você subir essa carreira e também aqui a parte do acabamento, né, para deixar ainda mais perfeito. Vou agora pedir que você deixe aqui o seu joinha, se inscreve aqui no canal, tá? E aguarde o segundo vídeo. O segundo vídeo eu vou ensinar vocês a colocar essa parte em dourado, vou ensinar vocês a arrematarem esse fio para deixar um acabamento perfeito também. E também vou ensinar vocês a fazerem um arremate nesse acabamento aqui para também ficar perfeito o seu trabalho, tá? Então, aguarde que logo, logo já tem o próximo vídeo disponível para vocês. Muito obrigada por ficar até aqui comigo e até a próxima!